Fala pessoal, beleza? Agora eu acho que é uma das aulas fundamentais, que vai ser a parte onde a gente vai finalizar a parte do aside e finalizar a parte do footer, tá? E para isso tem alguns ajustes que a gente precisa fazer aqui, tá? Primeiro, vocês devem ter reparado que essa parte do aside aqui, ela ficou meio engolida, né? Cara, eu não sei quando você, do nada apareceu essa barrinha aqui, então ela não tinha antes, tá? Eu não sei se é alguma alguma atualização, na verdade, do site do Spotify, ou se é algum problema de dimensão de tela, né? Como eu falei, ó, até apareceu um outro álbum aqui e tal, mas ó, como eu falei, existem várias coisas que você aumenta e diminui aqui no site do Spotify, que ele vai aplicando regras, principalmente para tamanho de texto, tá? Então, se for uma tela pequena, ele aumenta todos os textos e aí a gente tem que aplicar essas regras pelo Media Care. Eu então estou trabalhando numa largura de janela fixa, que é essa daqui, né? E a altura também. Então, no caso, ele aparece essa barra de rolagem aqui, mas até o momento ele não aparecia, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar nessa altura aqui mesmo, tenta enquadrar ela nessa altura aí, e conforme a necessidade, ó, até mudou aqui, né? Os artistas que a gente está trabalhando aqui, né? Era esse daqui, né? Agora foi isso aqui. Mas não tem problema. O ponto é que, dependendo da necessidade, a gente aplica a Media Carry para fazer a adequação necessária, tá bom? Então, para isso, o que a gente vai fazer aqui agora? No nosso site ele está engolido aqui, então tem alguns ajustes que a gente precisa fazer. Bom, de forma bem direta, tá? Abre seu Visual Studio Code e aí a gente vai fazer os ajustes nas seguintes partes, tá? No Library Header, então vem aqui na página do player, procura por Ctrl F, Library Header, tá? E aí você dá um ponto no começo, ó. E aí você vai achar vários porque tem a parte do section, tá? Se você quiser somente buscar Library Header, você clica aqui, tá? E aí ele só vai achar exatamente assim. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um padding mais específico para esse cara aqui, tá? Então é um padding de altura, largura, tanto para a esquerda quanto para a direita, tanto em cima quanto embaixo, tá? E aí você coloca esses valores aqui. Como eu falei, dependendo se você diminuir a tela, você vai lá embaixo, aplica um Media Carry, tá? Para aquela tela menor e muda esses valores aqui, tá? De acordo com a necessidade. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar essa classe aqui, a Infobox Text Content, tá? E aí o gap, ao invés de 8, a gente vai colocar 4, tá bom? Depois disso, existe um espaçamento entre as duas seções ali, entre as duas boxes, né? As duas boxes, que a gente fala assim, as duas caixas, né? Dentro do HTML, que a gente vai fazer com Style Line, tá? Então tem essa box aqui, ó, tá? Essa section aqui e essa outra section aqui. A gente vai fazer, na segunda section, a gente vai dar um style, tá? E aí a gente vai fazer um margin top de 16 pixels, tá? Você vai ver que já vai mudar bastante coisa no site. Além disso, os nossos links aqui, tá? Side link list, tá? A gente vai pegar dentro do CSS. E aí, para esse cara aqui, eu tenho certeza que vocês vão precisar fazer um Media Carry, tá? Principalmente se vocês diminuírem a tela. Que é o seguinte, esse margem aqui, ele vai ser 35 pixels na dimensão de tela que eu estou mostrando para vocês, que é o padrão, assim, de um monitor pequeno, tá? 35 pixels. Com isso, o que vai acontecer? Dentro do nosso site, ele já vai estar no padrão que a gente quer, tá? E aí a única coisa que eu vou fazer agora é estilizar o footer, tá bom? Mas tem um outro detalhe, aí eu também não sei se foi atualização enquanto a gente estava fazendo a aula, tá? Aumentou um pouco o padrão de largura desse aside. Então antes a gente tinha colocado 355 e agora é 358, tá bom? Então acho que teve uma alteração sim nessa parte do aside, enquanto a gente estava fazendo a aula. Mas sem problemas, bora lá pro código. E aí aqui, ó, dentro da parte de base, no aside, a gente vai lá e aumenta para 358. Você vê como fica bem rápido, né, essas atualizações, porque a gente tem um código bem organizado, né? Beleza, agora vamos aqui na parte do código e vamos estilizar esse footer, tá? Esse footer aqui ele vai ficar assim, tá bom? Então, pega aqui o seu código, abre o seu Visual Studio Code e aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é, dentro da parte de base, a gente vai colocar um comentário aqui. E aí, para colocar um comentário, você vai apertar Ctrl K e C, tá? Ctrl K e a letra C.
E aí você vai colocar assim, ó, footer, style e niche, tá bom? E aqui embaixo você vai colocar footer, style, finish, tá? Para quando alguma pessoa for ver o seu código, ela já saber que ali está começando estilos relacionados apenas ao footer. Então, o que você vai fazer? Primeiro, eu já tenho aqui vários estilos, tá? Do footer em si, e aí eu já vou colocar eles aqui. Então, eu vou substituir esses estilos que está aqui atualmente e vou colocar esses aqui. É um padding, é a posição fixa, e aí o detalhe que eu acho que vocês não sabiam ainda é esse aqui, ó. Ele começa do left, do pixel 0 da esquerda, né? Então ele começa ali e ele vai até o pixel 0 da direita, então ele fica 100%, tá? E aí a altura dele e uma border, tá? Uma border de 8 pixels, beleza? E aí duas coisas que eu vou fazer agora. Pro botão, tá? Do footer, eu vou colocar esse estilo aqui. Então eu vou colocar um button e eu vou colocar um margin top de 3 pixels, tá bom? Agora, para a divisão que fica dentro do footer, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou colocar ela como uma display flex e vou fazer essas propriedades aqui, que também vocês já conhecem, tá bom? Dentro do footer tem duas divisões, tem uma divisão e dentro dessa divisão tem outra divisão. E aí eu vou fazer isso daqui, tá bom? Por quê? Dentro do meu HTML, se a gente for dar uma olhada no footer, ele tem essa divisão pai, tá? Que eu estilizei ela. E aí essa divisão filha, tá? Que tem somente os dois textos. Então eu coloquei como uma display flex e aí coloquei um flex direction como column, tá? Para ficar um embaixo do outro. Esses dois textos aqui. Dentro aqui da parte de player, agora para meio que finalizar mesmo, né? Não, na verdade, na parte de player mesmo a gente vai criar uma classe, tá? Para estilizar esses parágrafos aqui. Então eu vou colocar aqui uma classe footer text content, né? Que a gente estava utilizando content, então content. E aí, para esse camarada aqui, a gente vai vir aqui dentro do player e vai colocar um estilo no parágrafo dele, tá bom? E aí o estilo também, nada além do que vocês já conhecem, tá? Então vou copiar aqui as propriedades, vou colar. E aí, beleza. Agora tem uma pseudoclasse nova que eu vou ensinar para vocês. Eu quero fazer um estilo diferente no primeiro texto, no primeiro parágrafo. Então o que eu faço? Eu venho aqui, abro o estilo para o parágrafo e falo que eu vou estilizar apenas o parágrafo que for, no caso, o primeiro filho, tá? Então eu uso first child, tá bom? E aí, os estilos também, nada além do que vocês conhecem, com exceção desse 0.1 EM, tá bom? E aí, o que é esse zero? E o letter spacing, tá? Que são os espaçamentos entre as letras. Então, eu quero dar um espaçamento maior. O EM aqui, ele é um tipo de medida, vamos dizer assim, diferente do pixel, tá? E aí eu não vou explicar ele nessa aula aqui, mas se você quiser eu posso fazer um vídeo explicando o que é o EM e as suas vantagens, tá? Tem muita vantagem. E utilizar o REM, tá? O EM. Então, beleza, fizemos essa parte aqui. E agora, a última parte que nós vamos fazer é o estilo daquele botão que fica no footer, né? O botão que eu quase nunca consegui mostrar pra vocês, porque minha imagem está em cima dele. Mas se você for no site oficial do Spotify, vocês vão conseguir ver este botão. E agora vou aplicar os estilos, né? Só para vocês verem aqui, ó, consigo mudar, tá? A minha tela, e aí vocês veem, tá bom? Então eu vou criar aqui, para esse botão, uma classe chamada btn footer, tá? E o btn footer, ele tem essas propriedades aqui, tá bom? Eu salvo, e aí tem mais uma coisa que eu preciso colocar, porque dentro desse meu btn footer eu não coloquei um span, tá? Então eu tenho que estilizar aqui o texto, tá? E a única coisa que eu vou colocar é um font family, então circular sp bold, tá bom? Bem de boa, circular sp bold. Tá bom? Com isso eu salvo, venho aqui no meu player.html, coloco a minha classe aqui, tá? Então btn footer, tá? Então deixa eu só, ó, já copio aqui para não ter erro, coloco ela aqui, btn footer, salvo, vamos dar uma olhadinha, ó, nosso footer já ficou bem bacana, né? Então esse daqui é o footer, né? Esse aqui é o footer nosso, ó. Apenas falta tirar a borda, né? E aí, eu não sei se vocês estão vendo, né? Ó, o nosso footer aqui já ficou bem bacana, né? Os nossos ajustes também já facilitaram bastante.
só precisa fazer mais um ajuste aqui, que é um espaçamento desse botão, né? Vou ver, ele tem um espaçamento. Então a gente faz esse ajuste na próxima aula, mas ó, o footer ele já tá feito igualzinho o site, tá bom? A única coisa mesmo é essa borda que eu já vou tirar ela aqui, tá? E aí, como é um estilo vazio, né? Como não preciso criar uma classe para isso, ou eu posso vir aqui no BTN Footer mesmo. Venho aqui na parte do meu CSS, tá? Deixa eu botar minha câmera para cá. E aí eu venho aqui e tiro a minha borda, tá? E aí fica bacana de vez, tá bom? Então é isso. Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima aula.